acompanhar uma matéria que conta um pouco mais sobre como a inteligência artificial e a Lei Geral de Proteção de Dados pode ser aplicado na corrida eleitoral. A inteligência artificial veio para ficar. Está presente nas vidas de quem faz uso da rede mundial de computadores. Criada como uma ferramenta para auxiliar o homem, a IA, segundo especialistas no assunto, é um programa de computador com a capacidade de analisar dados e, com isso, aprender a realizar tarefas agindo próximo de como agiria um ser humano. Esse tipo de inteligência tanto pode estar numa máquina que realiza tarefas domésticas, quanto em um sistema de gerenciamento financeiro, como a chave iToken de nossa conta bancária. Mas a IA já vem sendo usada de forma criminosa em algumas situações, entre elas na aplicação de golpes pela internet, enganando aos usuários de aplicativos virtuais. Com a aproximação das eleições, repetindo o que já houve antes, mas em escala maior, a preocupação é que a IA seja usada na propagação de fake news. Por isso, o Tribunal Superior Eleitoral aprovou no último dia 27 de fevereiro uma resolução proibindo o uso de deepfakes nas campanhas eleitorais. Quem descumprir essa regra pode ter o registro de candidatura cassado ou pode perder o mandato caso o candidato seja eleito. Este especialista afirma que essa ameaça é real e, por isso, os órgãos de fiscalização devem ficar atentos. O Brasil ele avançou muito, não só nas próprias leis eleitorais, tá? Nós temos aí a questão do combate à fake news, existe todo um trabalho dos tribunais em relação ao combate das fake news, certo? Só que assim, as ferramentas elas são bem avançadas, tá? E aí o que é que acontece? Existe a necessidade de um controle maior, que seria o quê? A prevenção. É claro que os tribunais, por si só, eles não conseguem trabalhar nesse sentido, eles precisam fazer parceria principalmente com as ferramentas de redes sociais, que são utilizadas para essa proliferação das notícias falsas. No entanto, assim, os partidos também precisam entender que é necessário se fazer um trabalho preventivo para que eu combata tanto a fake news quanto a questão dos deepfakes. E aí, assim, a nossa legislação, ela vem sendo aprimorada. Agora a gente sabe que a tecnologia ela avança numa velocidade muito grande, que às vezes a gente não consegue acompanhar. O Brasil dispõe de uma legislação para controlar o uso da internet. Em vigor desde 2020, a Lei Geral de Proteção de Dados, LGPD, veio para estabelecer as diretrizes de como as empresas devem gerir os dados dos consumidores, garantindo a sua privacidade. A LGPD também impõe penalidades para quem descumpra essas diretrizes. A LGPD, nessa eleição, assim, o que é que ela vem trazer? Ela vem buscar proteger os dados do cidadão, tá? Então, muitas vezes os políticos usam ferramentas para capturar o nome do cidadão, o título de eleitor dele, tá? E existe aqueles que trabalham também, tá? Então, assim, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela visa proteger os dados do cidadão, tá? Então, os partidos também têm que se preocupar com a Lei Geral de Proteção de Dados. Por quê? Porque todos os partidos têm que estar adequados à Lei Geral de Proteção de Dados. Eu não posso sair capturando as informações do cidadão sem que eu tenha o consentimento, a autorização desse cidadão, tá? Então, a Lei Geral de Proteção de Dados também vai ser bastante utilizada nessa eleição. E a Justiça Eleitoral tem criado campanhas de orientação aos eleitores para que não sejam enganados por falsas informações. Sim, o Brasil existem legislações, nós temos não só o Marco Civil da Internet, que ajuda, tá? Quanto as leis eleitorais, que também fortalecem. No Brasil, o fake news ele é crime, certo? Isso pode gerar o uso de robôs também não é permitido na eleição. Então você tem aí assim algumas legislações que possam proteger e ajudar para quê? Para que os partidos realmente consigam fazer uma campanha mais limpa.